Olá, tudo bem com você? Vamos começar com a nossa já tradicional saudação, Pi. Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula de matemática do terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Alex Duarte. Nós estamos vendo uma parte da geometria chamada geometria métrica e de posição. O que é isso, gente? A geometria que estuda basicamente os sólidos, geometria espacial. A gente já viu uma aula de cilindro e vamos ver uma aula de cone, ok? Então, o tema de hoje é o cone. E, como sempre, vamos começar pela definição. Gente, a matemática é definição, A gente tem que definir os conceitos. O que é um círculo? O que é um número primo? O que é um conjunto? Para, em seguida, trabalharmos com as definições. Então, cone é o sólido geométrico delimitado pelo conjunto de todos os segmentos que ligam os pontos de um círculo, chamado base, a um ponto fixo, chamado vértice, situado fora do plano desse círculo e pelo próprio círculo. É considerado um corpo redondo, pois possui uma superfície curva e tem a característica de rolar ao ser colocado sobre um plano inclinado. Isso é mais difícil de ler, gente, do que de mostrar, tá? Já vou mostrar a figura, mas antes eu vou comentar duas coisas. Lembra que o cilindro também é considerado um corpo redondo. Tanto o cilindro como o cone, se você colocar em cima de uma superfície lisa, ele vai tender a rolar. E pelo mesmo motivo do cilindro, nas fórmulas dos dois, vai costumar aparecer o número π, porque o número π está associado a fórmulas que envolvem círculo, ok? Não só, mas há muitas fórmulas curvas. Muito mais fácil de pensar na figura aqui, ó. Pensa num sorvete, naquela casquinha de sorvete, só que em vez de pensar nela virada para cima, a gente vai pensar nela emborcada para baixo. O ponto aqui é o vértice do cone, aqui é o eixo de simetria, O que é simetria? Ele é todo simétrico em relação a esse eixo, como se fosse um espelho. A altura do cone está sendo chamada pela letra H, denotada pela letra H. O raio do cone, assim como o cilindro, tá, gente? É a letra R, raio R, altura H. Repara que esse segmento de reta aqui, se você fixar o vértice e girar o segmento aqui em cima do círculo, você vai gerar o cone, Então, esse segmento de reta aqui, lateral no cone, como ele gera o cone, é conhecido como geratriz, ok? Então, esse é o nosso cone. E como aconteceu com prisma e como aconteceu com cilindro, nós temos o cone reto e o cone oblíquo. O que é o cone reto? É quando a altura do cone com o plano do círculo aqui forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, é um cone em pé, ok? E o cone oblíquo é quando a altura quando ele está inclinado para um lado, vamos dizer assim. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o ângulo aqui do lado do cone com o plano aqui já não é de 90 graus, ok? Já não... Então, cone reto, entre aspas, é quando o cone está em pé, e cone oblíquo, entre aspas, é quando ele está torto para um lado. Então, aqui, ó, se você ligar aqui, ó, o centro do círculo ao vértice, o ângulo com o plano é de 90 graus. Nessa figura aqui, se você ligar o centro do círculo ao vértice, o ângulo não vai ser de 90 graus. É claro que a altura do cone sempre vai formar 90 graus com o plano. E de novo, mostrei de novo, ó, já sei, não se fala em cone regular, nem em cilindro regular. A palavra regular é só para prisma, gente, porque significa que o polígono da base é regular. Como no cone e no cilindro não é polígono, é uma circunferência, um círculo que está aqui, não faz sentido você falar em cone regular ou não, assim como não fez sentido a gente falar em cilindro regular ou não. Bom, isso aqui não está no PET, mas eu queria mostrar aqui rapidamente para vocês. Lá não tem a fórmula da área do cone. E a gente só costuma estudar no ensino médio o cone reto, porque se ele for oblíquo vai dar muito trabalho. Então o cone reto, ó, ligou aqui o centro do círculo ao vértice e fez 90 graus aqui com o plano. Nós temos aqui, ó, o raio R, a altura H e o segmento aqui que é a geratriz G. Assim como a gente fez com o cilindro, imagina que você cortou, Isso aqui é feito de papel, ok? Você cortou e abriu, você planificou o cone. Você teria que imprimir isso aqui numa cartolina se você quisesse montar o cone na sua casa. Quando você fez isso, apareceu aqui um setor circular e apareceu o círculo.
Gente, o círculo é fácil, né? A mesma coisa. A área da base é πr ao quadrado, que é a área do círculo. O setor circular, eu não vou entrar em detalhes, mas a área lateral do cone vai ser πrg, ok? Então, quando você pega a área total, vai ser o quê? A área lateral mais a área da base, diferente do cilindro, tá? Agora, o cone é um sólido com ponta. Só tem uma base aqui, não tem a outra lá em cima, ó, né? Aqui é a base e aqui é a ponta, que é o vértice. Então, a área lateral mais uma vez a área da base. Então, vamos jogar aqui nos resultados aqui nessa nossa expressão. A área lateral é πrg mais a área da base πr ao quadrado. De forma semelhante ao que aconteceu no cilindro, o π aparece nas duas parcelas. O raio R aparece nas duas parcelas também, aqui normal e aqui ao quadrado. Então, dá para colocar um R em evidência. Colocando πr em evidência, sobra quem? G mais R. Ó. πrg, colocou πr em evidência, sobrou πr. Mais πr ao quadrado, tirou um R aqui do produto, sobrou. E o π também, sobrou o R lá dentro. Ok? Então, lá no PET não está falando muito sobre isso, porque é meio complicado. Tanto é que, se você quiser escrever essas expressões apenas em função do raio e da altura, por que vai ficar complicado? Ó, se você olhar aqui, ó, tem um triângulo retângulo aqui, tá vendo? Os catetos têm medidas H e R e a hipotenusa, que é a geratriz, tem medida G. Se você colocar aqui um teorema de Pitágoras, você vai ficar com G igual a raiz de R2 mais H2, ok? Então, imagina você pegar esse G que está aqui com essa raiz complicada e jogar na fórmula, né? Vai ficar realmente chato, ok? Então, provavelmente por isso que o PET não insistiu muito nesse ponto. Porque essa fórmula aqui apenas em função de R e de H vai ficar mais complicada do que em função de R e G. Agora, em compensação, o volume do cone é bem tranquilo. Lá no PET está escrito, eu vou ler para você, que o volume de um cone é igual a 1/3 do volume do cilindro, que tem a mesma base e a mesma altura que o cone. Vamos explicar isso, de preferência olhando aqui na figura. Ó. Gente, isso não é intuitivo, tá? Mas dá até para você fazer. Aqui, ó, aqui nós temos um cilindro e um cone. Eles têm a mesma base? Tem. A base de ambos é um círculo de raio R. Eles têm a mesma altura? Tem. Essa altura aqui, ó, está sendo mostrada na figura. Então, agora você pega esse cilindro, vira ele na posição da casquinha de sorvete, coloca algum líquido lá dentro, água, por exemplo, até encher o cone. Encher o cone, ok? Aí, quando o cone estiver cheio, você vira o cone nesse cilindro. Vai preencher até onde? Exatamente 1/3 do cilindro. Então, se você quiser encher esse cilindro aqui completamente, o cilindro que tem mesmo raio e mesma altura do cone, você vai gastar 3 cones exatos. O que isso está indicando para a gente? Que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro correspondente. E qual que é a vantagem de pensar assim, gente? É porque, como a gente já sabe a fórmula do cilindro, do volume do cilindro, é só dividir por 3. Então, com isso, a fórmula que fornece a medida do volume de um cone é dada por... Qual que era a fórmula do volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Estão vendo aqui? Ó? A área da base é a área do círculo, π vezes r ao quadrado, vezes a altura. O numerador aqui da expressão é o volume do cilindro. Como o volume do cone é 1/3, nós estamos pegando aquela expressão do cilindro sobre 3. Então, aqui ó, está em português, né? O volume do cone é igual a 1/3 do volume do cilindro, e aqui está em matematiqueza, aqui, ó, em símbolos. O numerador é o volume do cilindro e o denominador é 3. Vamos ver como que isso aparece nas questões? Então, aqui nós temos o PET 4, semana 2, na página 23, uma questão do Cefet de Santa Catarina, que diz assim: dado um copo em forma de cilindro e outro de forma cônica, de mesma base e altura. Eu quero ver onde você vai achar um copo cônico, né? Mas provavelmente seria uma taça. Se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilíndrico, quantas vezes terei que fazê-lo para encher completamente esse copo? Gente, uma questão completamente conceitual, porque isso é o que nós acabamos de falar. As alternativas: uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1,5 vezes.
Ou será que é impossível saber, pois não se sabe o volume de cada sólido? Desconfia, tá, desse tipo de resposta, da letra E. Bom, mas nós acabamos de ver que o volume do cone, né, ó, está lá no enunciado, de mesma base, mesma altura, é 1/3 do volume do cilindro correspondente, né? Então, se a gente passar esse 3 aqui, né, esse 3 aqui multiplicando, né, dizer que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro é exatamente equivalente a dizer que o volume do cilindro é 3 vezes o volume do cone, né? Em termos simples, gente, no cilindro cabem 3 cones, tá? Em termos de volume. Então, 3 vezes, né? O cilindro cabe 3 vezes a capacidade do cone correspondente. Quando falar correspondente, você já sabe. Mesma base, mesma altura. Mesma base quer dizer o mesmo círculo, o mesmo raio, ok? Então, essa questão era exatamente para saber se você guardou que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro correspondente. Aqui, dito de outra forma, o volume do cilindro é 3 vezes o do cone. Uma questão não tão simples, né? Está no PET 4, semana 2, na página 24, é da PUC de Minas Gerais. Um monte de areia tem a forma de um cone circular reto. Acontece muito também com grãos, né? Você já viu eles depositando grãos perto do silo, a máquina joga os grãos assim e forma um cone. Está informando que o volume é 4π metros cúbicos. Ok. Alex, por que ele colocou o π aí? Foi para me complicar? Não, foi para te simplificar, né? Que provavelmente esse π vai cortar em algum momento. Né? Amém. Tomara que corte. Se o raio da base é igual a 2/3 da altura desse cone, 2/3, pode-se afirmar que a medida da altura do monte de areia em metros é... Bom, então nós temos todas as informações do cone, ok? Nós temos o volume, nós temos uma relação entre o raio e a altura. Então, aqui no caso só 4 alternativas, 2, 3, 4 ou 5 metros. Vamos ver? Como falou em volume, gente, vamos começar com a fórmula do volume do cone. Lá, ó, π vezes R2 vezes H sobre 3. Começamos por aí. Só que falou que o raio da base é igual a 2/3 da altura do cone. Como assim 2/3, Alex? Assim, ó, o raio R é 2/3 vezes H. Lembra, gente, que na matemática a palavra de geralmente é vezes, né? 2/3 de um valor, como é que você calcula isso? Você faz 2/3 vezes o valor. Então, 2/3 da altura é 2/3 vezes H. Se você imaginar que aqui o H tem um denominador igual a 1, né? 2/3 vezes H é a mesma coisa que você colocar 2 vezes H sobre 3, ok? Esse H está lá em cima no numerador. Então, 2/3 vezes H vai ficar 2H sobre 3. Só que na fórmula a gente precisa do raio ao quadrado. Então, eu peguei essa igualdade aqui, elevei ambos os membros ao quadrado. Ó. Raio ao quadrado igual 2H sobre 3, tudo ao quadrado. Mas, Alex, como é que eleva, né, uma fração, entre aspas, assim, ao quadrado? Ué, eleva o numerador, eleva o denominador. 2H ao quadrado vai dar 4H2, porque 2 ao quadrado é 4 e H ao quadrado é H ao quadrado mesmo. E no denominador, 3 ao quadrado deu 9. Então, o raio ao quadrado é 4H2 sobre 9. Por que mesmo que a gente elevou ao quadrado? Porque vamos juntar as informações agora. O volume do cone é a fórmula aqui, que nós já sabemos, e o raio ao quadrado nós vamos substituir lá. O raio ao quadrado deu 4H2 sobre 9. Então, ele deu o raio para nós, elevamos ao quadrado, porque na fórmula do volume do cone, o raio aparece ao quadrado. Gente, agora sim, basicamente acabou a geometria do problema. A álgebra vai ficar mais complicada, mas vamos devagar, ok? Então lá, onde tinha o raio ao quadrado, colocamos a expressão que achamos aqui, ó, 4 vezes H2 sobre 9. Né? O resto ficou igual. O π está aqui, o H está aqui e o 3 está aqui. Então vamos devagar. Tem 3 elementos no numerador. Nós queremos multiplicar. Como assim? Vamos lembrar que o π é como se fosse π sobre 1, que está aqui do lado esquerdo. O 4H2 sobre 9 está no meio e o H é como se fosse H sobre 1. Então você não vai se embolar. Se você enxergou que, né, o número sem o denominador equivale a 1, agora fica fácil, porque nós temos que multiplicar 3 frações, o π sobre 1, vezes o 4H2 sobre 9, vezes o H sobre 1. Tudo isso está sobre 3, tá? Vamos trabalhar só no numerador por enquanto.
Mas como é que eu multiplico a fração, gente? É em linha. Como assim é em linha? Numerador vezes numerador vezes numerador. Vezes, tá? Para somar, subtrair, tem que tirar o mínimo. Aqui não. Multiplicando, ó, π vezes 4 deu 4π. H ao quadrado vezes H deu H elevado ao cubo. Repara que isso já é esperado, né? Nós estamos calculando o volume. Que unidade que a gente espera? Que unidade que ele falou lá no enunciado, gente? Metros cúbicos. 1 vezes 9 vezes 1 deu 9. Só que tudo isso ainda está dividido por 3. Bom, agora vamos lembrar outra parte da álgebra. Como é que divide essa fração por 3? De novo, é só você lembrar que o número 3 é como se fosse, ele é, na verdade, 3 sobre 1. Né? 3 sobre 1, a gente introduziu aqui o denominador 1. Por que a gente fez isso? Porque agora a gente tem uma fração dividida por outra fração. E como é que mesmo que faz divisão de fração? Conserva a primeira, que está aqui, ó, 4πh3 sobre 9, vezes o inverso da segunda. Então está aqui, ó, 3 sobre 1, inverteu, deu 1/3, ok? O produto aqui, ó, em linha, 4πh3 vezes 1 deu 4πh3 mesmo, 9 vezes 3, 27. Trabalhosa um pouquinho essa questão, hein? E agora, para terminar, como ele falou que o volume é 4π metros cúbicos, nós temos que pegar o nosso volume, né, a expressão que nós acabamos de achar, e igualar a 4π. Então ficou assim, ó, 4πh3 sobre 27 igual a 4π. Gente, agora começa a melhorar, né? Agora vai simplificar. Como tem 4 multiplicando dos dois lados, a gente pode cancelar o 4. Como tem π multiplicando dos dois lados, podemos também cancelar o π. O lado esquerdo sobrou h ao cubo sobre 27. O lado direito não sobrou ninguém, entre aspas, né? Como o cancelamento foi multiplicando, não sobrou ninguém, quer dizer o quê? Sobrou o número 1, né? Bom, vamos passar o 27 multiplicando, ficou h ao cubo igual a 27. Então, como é que nós isolamos o h? O h está ao cubo, então nós vamos passar para lá, entre aspas, tirando a raiz cúbica. O h vai ser raiz cúbica de 27. Felizmente, né, um valor inteiro aqui, uma resposta bonitinha, como vocês dizem. O h é 3 metros, né? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, raiz cúbica de 27 dá 3. Então, alternativa B, 3. Repara que a questão não era muito difícil, mas era bem trabalhosa, né? Tinha essas continhas chatas aí para fazer. Aqui é um exercício que não está no PET, que é estilo Enem, que diz o seguinte, né? Uma cientista encheu 2 copos, um com água, outro com óleo, deu a densidade da água e deu a densidade do óleo. Repare que a densidade do óleo é menor que da água, né? Então, para equilibrar a balança, você tem que ter mais óleo do que água, ok? E depois pegou esses líquidos e jogou em 2 cones. Esses 2 cones têm a mesma altura, mas têm diâmetros diferentes. A questão pergunta a razão entre o diâmetro da água e o diâmetro do óleo. O que é a razão, gente? Essa fração aqui, ok? Então, vamos devagar. Temos as alternativas, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos. Primeira coisa, o que é diâmetro? 2 vezes o raio. Então, a razão entre os diâmetros vai ficar assim, ó, diâmetro da água dividido pelo diâmetro do óleo. O que é o diâmetro da água, gente? 2 vezes o raio da água. E o do óleo também, 2 vezes o raio do óleo. Se você corta 2 com 2, né, fica raio da água por raio do óleo. O que eu estou dizendo para vocês em português? A razão entre os diâmetros é a razão entre os raios, é a mesma coisa, porque o 2 vai cancelar. Agora, para entender a questão, o que é densidade? Massa sobre volume. Como nós temos informação de massa, vamos isolar a massa aqui, ó. Passa o volume multiplicando, a massa é densidade vezes volume. Como equilibrou a balança, gente? As massas são iguais. Então, ó, massa da água, densidade da água vezes volume da água, igual. Massa do óleo, densidade do óleo vezes volume do óleo. E aí eu substituo os valores, né? Densidade da água é 1, do óleo é 0,81. Nessa última expressão aqui, gente, o número 1 a gente não precisa escrever, né? 1 vezes o volume da água é o volume da água. Bom, aí usei a fórmula do volume do cone, tanto para a água como para o óleo. O π é o mesmo dos dois lados. O h é o mesmo, porque os cones têm a mesma altura, só o raio que é diferente. Coloquei um com a letra A, outro com a letra O. Cortei tudo que podia, o π, o h e o 3, ficou assim. Passei o raio do óleo ao quadrado dividindo. E como que resolve isso aqui? Escreve na forma de fração, gente, 81 sobre 100. Por quê? Os quadrados aqui eu posso juntar num quadrado só.
Na hora que passar para lá, vai passar a raiz quadrada. Só que a raiz de 81 é 9, a raiz de 100 é 10. Então, a razão da água pela razão do óleo é 9 décimos. Também, não muito difícil essa questão, a alternativa é, mas bem trabalhosa, ok? Muito obrigado pela sua presença nesta aula. Aqui estão nossas referências da aula de hoje, de geometria métrica, né? E até a próxima aula.